Tranquilidade, paz e bem. Bom dia, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilha Chamo Nanã, e como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Bom, dando continuidade na nossa série sobre o espírito da intimidade, eu vou ler aqui mais um trecho para a nossa reflexão. É importante em qualquer relacionamento fazer rituais para manter a paz, para manter os pés no chão, para melhorar a comunicação. Existem rituais que ajudam os casais a reafirmar seu propósito, a contribuir com seus dons à comunidade e a compartilhar as dificuldades dos outros, para que não fiquem envolvidos somente com as suas próprias questões. Bom, lembrando, né, que a Sobon Fu, ela fala da cultura da comunidade da Gara, onde ela nasceu e cresceu em África, ok? A gente está falando muito, o espírito da intimidade tem falado muito de relações em si, né? Não só relacionamentos afetivos, amorosos, mas muito da relação com a comunidade também, dos lugares onde a gente frequenta e tudo mais. Do quanto é importante, né, o papel da gente servir a comunidade. Mas, nos últimos episódios, a gente está falando muito especificamente das relações amorosas, né, do casal, da importância do casal, da importância de se pensar estruturas e formas para que os relacionamentos durem. E não apenas durem, mas que as pessoas sejam felizes no relacionamento. E a comunicação, né, ela é fundamental. E ela fala muito dos rituais. Quando fala de ritual, a gente pode pensar em rituais religiosos. Ah, então eu tenho que fazer ebó? Ah, então eu tenho que ver lá com o meu pastor, ou eu tenho que ir na igreja fazer missa, não importa, fazer novena. A gente pode estar falando disso sim, que, né, no caso dos da Gara, tá falando disso sim, de rituais religiosos, né? Mas a gente também pode pensar em outras estruturas de rituais. Cada casal tem que ter os seus rituais para garantir a manutenção do grupo e da família, sabe? Sabe palavras de segurança, por exemplo? Para o outro saber a hora de parar, por exemplo. Eu lembro muito, eu já contei, eu acho que em alguns momentos, sobre meus avós paternos, né? Minha avó, ela nasceu e foi criada, a minha bisavó, a mãe dela, morreu, ela era criança, muito pequena, ela foi criada pela minha tia-avó, a irmã mais velha dela, e criada dentro de casa de família. Ela saiu da casa de família quando meu avô casou com ela, né? Meu avô tirou ela dessa casa para ter a casa dela. E muitas das coisas de casa e tudo mais, meu avô, que não de casa de arrumar a casa, porque minha avó trabalhou a vida inteira cuidando da casa, né, dessa família. Ela não sabia cozinhar, porque quem era cozinheiro da família era a irmã mais velha dela. Meu avô ensinou minha avó a cozinhar e ela cozinhava muito bem, mas era aquela estrutura antiga, né, onde os homens, eu lembro da fala dos mais velhos, né, que um homem, para dar respeito, não se mostra os dentes, ou seja, não ficar rindo, né, muito com as crianças e tudo mais, para não perder respeito. Era muito comum, principalmente de cultura de família preta, antigamente, os homens não eram de falar muito, eles conversavam entre si, mas você não via num grupo heterogêneo os homens falando, normalmente era a mulher. E minha avó dominava todas as cenas. Minha avó foi muito mimada pelo meu avô.
E às vezes ela exagerava. Eu lembro nos almoços de família, às vezes minha avó exagerava, e aí, né, numa piada, no comentário, numa fofoca. E aí, o máximo que eu via meu avô dizer era Aninha. Minha avó já sabia. Meu avô chamava Mário e minha avó Ana. Minha avó já sabia que tinha exagerado. Então, imediatamente, eu não tinha cara feia, não tinha bate-boca, nunca vi meus avós brigando. Imediatamente ela já mudava o rumo da conversa, já dava mais nada, ninguém, né, não virava climão na mesa. Com certeza, né, imagino que eles tinham seus momentos, eles iam conversar em algum outro momento, se fosse o caso, mas às vezes eles estavam tão bem alinhados que ela já sabia que tinha extrapolado e estava tudo bem, não precisaria talvez criar uma grande DR, né, por causa disso. E ela respeitava ele e ele respeitava também o espaço dela. Ela era a grande matriarca, né? E ele era o apoio dela. E ele ali calado. Meu avô quase não falava. Eu lembro, a única vez que eu lembro assim de uma conversa mesmo. Tive poucas conversas com meu avô, era sempre muito minha avó. E eu nunca esqueço um dia que ele, quando eu fui no meu primeiro trabalho, que ele sentou comigo para conversar um dia antes de começar a trabalhar, eu tinha 14 anos, no meu primeiro emprego, e ele disse, Adriana, não, ele disse, minha filha, você vai começar a trabalhar amanhã, chegando na empresa, seja sempre educada, trate bem todas as pessoas, do assessorista ao presidente da empresa. Eu gravei isso e eu trago o som da voz dele até os dias de hoje, né? Então não é que ele era fechado, sisudo, não era amoroso, não é isso. É que ele permitia e ele fornecia toda a estrutura para que minha avó fosse aquela matriarca que tivesse tudo à sua mão para que ela pudesse fazer seus gostos e fazer o gosto dela, ela poder fazer os gostos dos netos, por exemplo. Ela adorava receber, fazer o prato preferido. Do almoço de domingo tinha meu prato preferido, fulano que não comia frango, meu avô não comia frango, então ela fazia a carne para o meu avô, eu que adorava frango a passarinho ela fazia para mim, o bolo preferido de fulano, e era isso. E meu avô garantia um espaço seguro para ela. E por que eu estou falando tudo isso? Porque com certeza eles viveram bem até o final dos seus dias, imagino que devam ter tido suas desavenças também, como todo casal, mas eles tinham seus rituais. Sem ritual é impossível. Impossível se a gente não conversa, se a gente não tem palavra-chave, e que seja pactuado, né? Que a gente tenha pactos dentro do relacionamento, onde respeitando os limites de um e de outro, para que a gente construa um ambiente saudável. É um engano pensar, idealizar esses amores românticos de novela. Eu já falei, eu sempre trago isso aqui, né? Porque aquilo é ficção, gente. Aquilo não é vida real. E a ficção não tem como você transformar em vida real. A gente não tem como você querer ser um personagem de uma revista em quadrinho ou de um filme romântico. Não tem, porque a gente tem que levar em consideração a psique do outro, o caráter do outro, o nosso próprio caráter. Depois, quando a gente tem filhos, o caráter dos filhos também impacta na relação. Então, e tudo bem esses pactos serem renovados ou revistos de tempo em tempo, tem que funcionar para os dois lados. E eu percebo que muitos relacionamentos não dão certo porque não são feitos pactos. Não tem os rituais,
né? De tirar que seja uma vez por mês só para o casal. E pode ser desde coisas que os dois gostam de fazer junto, ou passear, ou ir num restaurante, ou parar para fazer a noite da pizza, ou a noite da pipoca. É preciso ter rituais, cada casal, cada família até, né? Sei lá, a semana do tricô, não importa. A gente tem que pensar estruturas onde faz o outro parar, para que o outro não avance em cima, ou para que a gente não avance para cima da pessoa. Porque por N motivos, por ansiedade, por nervosismo, às vezes problema do trabalho, para não impactar na nossa família, problemas financeiros, problemas de saúde, quando a gente tem problema dentro de casa, seja alguém que tenha vício, com drogas, com bebida, saúde mental, tem várias coisas que impactam no dia a dia, no relacionamento. Então, é necessário a gente criar os nossos rituais, criar pactos dentro do relacionamento, para que seja saudável e que seja longevo. Não dá mais para a gente ter relações descartáveis, porque a gente se descarta no processo também. Bom, espero que vocês tenham gostado da reflexão do dia de hoje. Um beijo grande e até semana que vem.